Olá, vamos começar mais uma análise focada aqui. Temos um material chamado Português to English, Dear to Dictionary. Parece feito sob medida para quem fala português aqui do Brasil e está aprendendo inglês americano, né? Isso mesmo. E olha, vamos direto ao ponto. Vocabulário e pronúncia. São a base de tudo, né? Dominar o básico direitinho, com a pronúncia certa, nossa, faz uma diferença enorme para se comunicar. E exatamente. Então a nossa missão hoje é pegar um grupo específico de palavras, começa lá com querido e vai até dicionário. A gente vai ver a tradução direta para o inglês americano e, o mais importante, acertar essa pronúncia. Ah, e tem aquele detalhe que combinamos. Sim, bem lembrado. Para ajudar mesmo, cada palavra em inglês a gente vai ouvir 2 vezes. Primeiro bem devagarzinho, sabe? Sílaba por sílaba quase. E depois na velocidade normal, como se fala no dia a dia. Ótima abordagem, porque, né, às vezes a pessoa até conhece a palavra escrita, mas se a pronúncia não tá legal, fica difícil. Focar nos dois, palavra e som, acelera muito o aprendizado. Perfeito. Então bora lá. Começando com algo super comum nas cartas, e-mails, até falando. As saudações, tipo querido, querida, caro, cara, prezado ou prezada. A gente tem um monte de opção em português, né? Como é que o inglês americano resolve isso? Pois é, aqui já começa uma coisa interessante, né? Toda essa nossa variedade que a gente usa para mostrar se é mais formal, mais carinhoso, no inglês americano geralmente tudo isso converge para uma palavrinha bem comum. Dear. Uma só? Sério. Uma só, na maioria das vezes. O contexto da frase e da situação é que vai dar a nuance, sabe? Bom, vamos para a pronúncia? Primeiro, bem devagar. D-E-A-R. D-E-A-R. E agora, em velocidade normal. Dear. Dear. Nossa, que curioso. Uma palavra tão curtinha para carregar o sentido de tantas nossas. Isso quer dizer que quem está aprendendo tem que prestar mais atenção no contexto geral para sacar o nível de formalidade, é isso? Exatamente. Enquanto a gente aqui tem pistas na própria palavra prezado, já soa diferente de querido, né? No inglês, com dear, a pessoa precisa ler mais a situação, o resto da mensagem, o tipo de relacionamento. É uma diferença importante, cultural e linguística, para notar logo de cara. Ah, entendi. Faz sentido. Bom, seguindo então. Vamos pegar um verbo agora, um bem básico. Decidir. Como é que a gente fala essa ação tão do dia a dia? Para decidir, a forma básica do verbo em inglês, o infinitivo, é to decide. Esse to que vem antes, ele é a marquinha padrão do infinitivo na maioria das vezes em inglês. Ah, o to. Isso. A pronúncia, vamos lá, pausadamente. T-O-D-E-C-I-D-E. T-O-D-E-C-I-D-E. Ficar os verbos num texto, mesmo sem saber o significado ainda, talvez. Com certeza. É um padrão da estrutura da língua muito importante. Aprender a reconhecer e usar esse to certinho com os verbos no infinitivo é um passo-chave para começar a montar frases mais complexas em inglês. É uma regrinha que se aplica muito. Ótimo. Bom, mudando um pouco de assunto agora. Vamos para palavras que dão nome a coisas, profissões. Que tal dentista? Dentista. É um ótimo exemplo do que a gente chama de cognato. Sabe aquelas palavras que são parecidas na escrita e no significado em línguas diferentes? Em inglês americano é dentist. Dentist. Parece bem parecido mesmo. É sim, mas, mesmo sendo parecido, a pronúncia sempre merece atenção. Vamos lá, devagar. D-N-T-I-S-T. D-N-T-I-S-T. E é em velocidade normal. Dentist. Dentist. Realmente soa familiar. Mas imagino que mesmo nesses casos a pronúncia nunca é 100% igual, né? Sempre tem uns detalhezinhos. Sempre tem. O ritmo da palavra, a entonação, como a gente pronuncia certas vogais ou as consoantes no final. Tipo, esse T mudo no final de dentist, ele é importante. Pode variar um pouco, por isso, mesmo com palavras que parecem fáceis, vale a pena praticar a pronúncia específica do inglês, para garantir que a comunicação seja clara. Boa, bem observado. Agora, saindo do consultório, vamos para um lugar bem diferente. Deserto. Deserto. Em inglês americano, a gente traduz como desert. Aqui, atenção redobrada na pronúncia.
principalmente na sílaba tônica, onde a gente põe mais força. Ouça devagar, prestando atenção na primeira sílaba. D-S-E-R-T. Desert. E em velocidade normal, desert. Desert. Você falou da tônica. Por que ela é tão crucial nesse caso? Tem alguma pegadinha? Tem sim, porque em inglês, mudar a sílaba tônica pode mudar completamente o significado da palavra. Para desert, o deserto, a força está na primeira sílaba, desert. Se a pessoa colocar a força na segunda sílaba, pode acabar soando como outra palavra escrita de forma parecida, mas com outro significado. Então, acertar a tônica aqui é fundamental para ser bem compreendido. Nossa, entendi. Detalhe pequeno no som, mas com consequência grande no significado. Interessante. Agora, um objeto que a gente usa muito, para trabalhar e estudar, escrivaninha. Uma palavra tão cheia em português. E olha só, a tradução em inglês americano pode até surpreender pela simplicidade. Desk. Bem mais curta, né? Direta. Desk. Só isso. Só isso. A pronúncia lenta D-S-K. D-S-K. E em velocidade normal, desk. Desk. Caramba. De escrivaninha para desk. Parece que reflete talvez uma tendência do inglês para ser mais conciso em certas palavras comuns do dia a dia. Uma palavra super funcional para um objeto que em português tem um nome quase, descritivo. É uma ótima forma de ver. Desk é meio que um termo guarda-chuva, sabe? Cobre vários tipos de mesa que a gente usa para trabalhar ou estudar. Enquanto escrivaninha talvez traga pra gente uma imagem mais específica, talvez mais antiga ou com mais detalhes, desk é mais geral, mais funcional. Mostra como as línguas organizam o mundo de jeitos um pouquinho diferentes. A tradição direta e funcional é essa mesmo. Fascinante essa espiada em como a língua organiza a realidade. Seguindo aqui na nossa lista, tem uma figura que a gente conhece bem de filme, de livro. Detetive. Outro cognato relativamente direto também. Detetive, em português é detective, em inglês americano. Bem parecido, né? Bem parecível. A pronúncia lenta. D-T-C-T-I-V. D-T-C-T-I-V. E em velocidade normal, detective. Detective. Essa a gente ouve bastante, né? Cultura pop ajuda muito, imagino. Mas, assim como dentist, mesmo sendo familiar, a pronúncia exata deve ter lá seus segredinhos, não? Tem sim. A estrutura das sílabas é parecida, mas a melodia da palavra, sabe? A duração das vogais pode ser um pouco diferente. E aquele C no meio tem som de K, detective. Praticar para soar natural, mesmo em palavras conhecidas, é sempre bom. Com certeza. Agora, um par que a gente até mencionou na introdução, achei interessante. Diário ou agenda. Em português a gente usa para coisas diferentes, né? Um para escrever coisas pessoais, outro para marcar compromisso. Como o inglês faz? Aqui tem outro caso de convergência que é bem interessante. O inglês americano usa mais comumente uma palavra só para cobrir essas duas ideias. Diary. Uma só de novo. Para diário e agenda. Exatamente. Diary. Vamos para a pronúncia? Lentamente. D-I-A-R-Y. D-I-A-R-Y. E, em velocidade normal, diary. Diary. Então, peraí. Se alguém fala I need to check my diary, pode ser tanto para ver a agenda de reuniões, quanto para ler o que escreveu sobre o dia. Como é que diferencia? Isso mesmo. Diary serve para as duas coisas. E como a gente viu com Dear, o contexto é que manda. Se a pessoa está falando sobre marcar uma reunião, diary claramente significa agenda. Se está falando sobre escrever os sentimentos do dia, aí significa diário pessoal. A língua confia que a situação vai esclarecer. É eficiente, mas exige a atenção de quem está ouvindo ou lendo, né? Ah, tá. Muito útil saber disso. Evita ficar procurando duas palavras diferentes quando uma só resolve. E para a gente fechar a lista de hoje, uma ferramenta que não pode faltar para quem está aprendendo qualquer língua. Dicionário. Dicionário, em português, vira dictionary em inglês americano.
Parece um pouco mais comprida em inglês, né? Parece mesmo. A pronúncia lenta. Dictionary. Dictionary. Tem mais sílabas aparentes aí. A estrutura é um pouquinho diferente. Agora, em velocidade normal. Dictionary. Dictionary. Perfeito. E eu imagino que essa terminação aí, tionary, ela deve ter uma pronúncia específica que aparece em outras palavras também, né? Exatamente. Boa observação. Esse final, tionary, muitas vezes tem um som que a gente pode aproximar aqui para o português como chanary. No inglês americano, o tio soa mais como sh e tem um som de schwa, que é aquele uma vogal bem curtinha e neutra, antes do N. Dictionary. Chanary. Dictionary. Isso. Pegar a manha desse padrão ajuda com várias outras palavras que terminam assim, tipo stationary, material de escritório, ou visionary, visionário. Que dica ótima! Então, olha, fizemos um caminho bem interessante hoje, hein? De dear até dictionary. Vimos palavras que no inglês ficam mais simples, tipo desk, outras que são bem parecidas, tipo dentist ou detective. Vimos a importância do to antes dos verbos. E como uma palavra só em inglês, como dear ou diary, pode cobrir vários conceitos que a gente separa em português. Exato. E se a gente conectar esses exemplos todos com o aprendizado de forma mais geral, o que fica muito claro é a importância não só de saber a palavra, mas de entender as nuances de como usar, como no caso de dear ou diary. E, claro, fundamentalmente, dominar a pronúncia correta. Isso inclui a tônica, como em desert, e os padrões de som, como esse final de dictionary. Concordo plenamente. Não é só decorar uma lista, né? É entender um pouco da lógica da língua, da sonoridade do inglês americano. Cada tradução certa, cada pronúncia que a gente acerta é um passo mais firme para se comunicar melhor. E dominar esses fundamentos, por mais básicos que possam parecer, é o que dá a base para construir um discurso mais complexo, mais confiante lá na frente. São os tijolinhos para chegar na fluência, sabe? Pequenos acertos na pronúncia ou usar a palavra certa, como desk, em vez de tentar inventar uma tradução literal para escrivaninha, fazem uma diferença enorme para soar mais natural. Com certeza. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação, uma ideia para pensar, que surgiu justamente dessa nossa conversa. Fica aquela pergunta no ar, né? Até que ponto uma tradução que é super direta e eficiente, como desk para escrivaninha ou diary para diário e agenda, consegue realmente carregar toda aquela bagagem cultural ou funcional que as palavras originais em português têm pra gente? Ou será que quando a gente aprende uma língua nova, a gente também aprende um jeito novo de classificar, de ver o mundo, e essas nuances acabam se expressando de outras formas? É algo que mostra como tem profundidade por trás de palavras aparentemente simples.